Olá, bom dia pessoal, mais uma vez. Nós vamos trabalhar agora os princípios da anterioridade. A última videoaula nós trabalhamos o princípio da legalidade e agora a gente vai trabalhar o princípio da anterioridade, que é subdividido em princípio da anterioridade anual e princípio da anterioridade nonagesimal. A Constituição Federal, ela previa inicialmente apenas o princípio da anterioridade anual. Após, com a emenda constitucional 42 de 2003, foi inserido, então, na Constituição Federal o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, nós temos hoje o artigo 150, inciso 3, as linhas B e C da Constituição Federal, que falam o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e a linha C, que foi inserida pela emenda constitucional 42 de 2003, é vedado cobrar tributos, então, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto ali na linha B. Bom, então esse princípio da anterioridade ou princípio da não surpresa, da eficácia diferida, define um intervalo mínimo entre a publicação da lei que cria ou majora tributo e a data da sua efetiva exigência. É uma forma de proteger o contribuinte, evitar que ele seja, por isso que é chamado de princípio da não surpresa, que ele seja surpreendido com a cobrança de um novo tributo ou a majoração desse novo tributo, podendo assim que esse contribuinte se planejar, desde a publicação da lei até a sua efetiva exigência, sabendo aí o quanto será majorado quanto será majorada a sua carga tributária. O que acontece, então? Primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala do princípio da anterioridade, deve observar esse intervalo mínimo entre publicação da lei e a data de sua efetiva exigência, apenas quando se tratar de lei que cria ou majora tributo. Criação ou majoração de tributo por lei deve respeitar, então, esse intervalo, esse lapso temporal entre a publicação da lei e a sua efetiva exigência. Isso significa que leis que reduzem ou extinguem tributos têm aplicação imediata. Quando a gente falou lá de princípio da legalidade, a gente falou que deve ser realizado por meio de lei a criação, a majoração, a extinção e a redução de tributos. O princípio da legalidade, então, abrange majoração, criação, redução e extinção de tributos. Quando a gente fala de princípio da anterioridade, esse princípio abrange apenas a criação e a majoração de tributos. Redução e extinção de tributos têm aplicação imediata. Quando a lei majora ou cria tributos, aí sim tem um lapso temporal a ser respeitado entre a publicação dessa lei e a sua efetiva exigência, porque aí é menos benéfico para o contribuinte. Bom, é importante ressaltar também que não existe relação entre anterioridade e vigência. A lei é publicada, ela entra em vigor, o que ela vai ter aí suspensa é a sua eficácia. Ela não produz efeitos, ela está em vigor, porém ela não produz efeitos por conta desses dois princípios, o da anterioridade anual e o da anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual, especificamente falando, ela também é chamada de simplesmente anterioridade. Algumas questões, quando falarem o princípio da anterioridade e não colocar nenhuma especificação, significa que é o princípio da anterioridade anual. Segundo o princípio da anterioridade anual, a criação ou a majoração de tributo em um exercício, quando a gente fala de um exercício, leia-se em um determinado ano, só será exigida no ano seguinte, no exercício seguinte. Então, se uma determinada lei é publicada no ano de 2016, criando ou majorando um determinado tributo, essa lei já está em vigor, mas ela só vai ser exigida no ano seguinte, então no ano de 2017.
É importante aqui ressaltar, fazer uma observação, que o princípio da anterioridade não tem nada a ver com um princípio chamado de princípio da anualidade. O princípio da anualidade era um princípio que existia na Constituição anterior, na Constituição de 67, não foi inserido na Constituição de 88, ele não há previsão, então, desse princípio. E o princípio da anualidade falava que para cobrar tributo era necessária a sua previsão na lei orçamentária daquele exercício. Esse princípio da anualidade, ele não existe mais. O que acontece, às vezes, é as questões de concurso confundirem os nomes, uma vez que o princípio da anualidade pode lembrar a anterioridade anual, traz lá o princípio da anualidade e o conceito de anterioridade anual para o aluno marcar errado. Então, o princípio da anualidade não é a mesma coisa de princípio da anterioridade, inclusive nem existe mais no nosso ordenamento jurídico atual. Já o princípio da anterioridade nonagesimal, que é também chamado de princípio da anterioridade mitigada, princípio da anterioridade reduzida ou simplesmente de noventena. Nesse princípio, fala o seguinte, que a criação ou a majoração de tributo só será exigida 90 dias após a publicação da lei. Então, existe um lapso temporal aí de 90 dias entre a publicação da lei lá que majora ou cria tributo e a sua efetiva exigência. Por que existe esse princípio? Por que esse princípio foi incluído aí lá no ano de 2003? Para evitar que um determinado tributo fosse criado ou majorado ali no dia 31 de dezembro de um determinado ano e já fosse cobrado no dia 1º de janeiro. Quando você fala que o princípio da anterioridade ele existe para evitar a surpresa do contribuinte, isso significa que você não evitaria essa surpresa quando ocorresse esse tipo de majoração, uma majoração no final do ano, que já vai ser cobrada ali no ano seguinte, acabava surpreendendo o contribuinte. Então, o princípio da anterioridade acabava não atingindo a sua finalidade. Por isso que foi criado o princípio da anterioridade nonagesimal, para evitar que tributos majorados ou criados ali ao final do ano pegasse de surpresa esse contribuinte. Então, esperaria aí o lapso temporal de 90 dias. O que se faz? Então, uma combinação, uma aplicação em conjunto dessas duas anterioridades. E aí, a regra vai ser a aplicação da anterioridade mais benéfica para o contribuinte. Se um tributo é majorado lá, vamos supor, em março, abril de um determinado ano, 90 dias, vamos supor que o tributo é majorado em março de um determinado ano. 90 dias vai dar aproximadamente abril, maio, junho, seria junho desse mesmo ano. Então, aplica-se aí a anterioridade mais benéfica, que é a anterioridade anual. Um tributo majorado ali em março, ele vai ser exigido apenas lá no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Agora, um tributo majorado ou criado ali, vamos supor, em outubro, vamos supor que em novembro de um determinado ano, então a gente pega novembro, ele seria cobrado pela anterioridade anual no dia 1º de janeiro de 2000, do ano seguinte, desculpa. Agora, pela anterioridade nonagesimal, ele sendo majorado ali ou criado em novembro, nós respeitaríamos o lapso temporal de 90 dias, que seria mais ou menos dezembro, janeiro, fevereiro, alguma data ali em fevereiro do ano seguinte. Acaba sendo mais benéfica nessa segunda hipótese a anterioridade nonagesimal. Então, aplica-se a anterioridade nonagesimal. Então, você vai ter que fazer uma combinação aí das duas anterioridades e a regra vai ser a aplicação da anterioridade mais benéfica para o contribuinte. E também, quando a gente fala dos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual, nós temos algumas exceções, e essas exceções também costumam cair em prova. A gente tem, então, aqueles tributos que excepcionam as duas anterioridades, de modo que eles têm cobrança imediata. São eles: imposto de importação, imposto de exportação,
IOF, Imposto Extraordinário de Guerra e empréstimo compulsório, quando se tratar de empréstimo compulsório para calamidade pública, relacionado à calamidade pública ou à guerra externa. Nesses casos, o tributo vai ter cobrança imediata. Uma vez publicada a lei, não tem que respeitar nenhum lapso temporal para a sua efetiva exigência. O imposto de importação alterou-se a alíquota. Hoje, amanhã, já pode ser cobrado. Não tem que respeitar nem a anterioridade anual e nem a anterioridade nonagesimal. Já os tributos que excepcionam a anterioridade anual apenas são eles o IPI, contribuições sociais, CID combustíveis e ICMS combustíveis. Esses tributos, eles devem respeitar o lapso temporal de 90 dias. Uma vez alterada, então, a alíquota do IPI, essa alíquota pode ser aplicada após respeitado o prazo de 90 dias, que é da anterioridade nonagesimal. Não precisa esperar até o exercício seguinte, porque esse imposto, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é uma exceção à anterioridade anual. Existem também os tributos que excepcionam a anterioridade nonagesimal. Eles são cobrados no ano seguinte, mas sem respeitar o intervalo de 90 dias. São eles o imposto de renda, alterações na base de cálculo do IPTU e alterações na base de cálculo do IPVA. O imposto de renda, então, se ele for alterado ali em 31 de dezembro de 2016, vamos supor, já passa a ser cobrado no dia 1º de janeiro de 2017, sem ter que respeitar aí esse prazo de 90 dias. A alteração de base de cálculo do IPTU e do IPVA também. Veja bem, não é a alíquota aqui, a gente está falando de base de cálculo. Então, se alterar ali a base de cálculo do IPTU ou do IPVA, ali na data, por exemplo, 31 de dezembro de um determinado ano, aquela base de cálculo já serve para a tributação no ano seguinte, sem ter que respeitar também esse intervalo de tempo de 90 dias. Bom, era isso que eu tinha para falar do princípio da anterioridade, das anterioridades anual e nonagesimal. Espero que eu tenha elucidado aí algumas questões. E no próximo vídeo vamos falar dos demais princípios. Tenha um bom dia.